Senhoras e senhores, prezadas autoridades presentes, boa noite. Iniciamos agora o ato solene em comemoração ao Dia do Oficial R2. Meu nome é Roberto de Campos. Sou seu mestre de cerimônia e estarei conduzindo os trabalhos desta noite. Este ato solene é promovido pelo deputado Castelo Branco, com apoio da ABORE, Associação Brasileira de Oficiais da Reserva do Exército. Este encontro está sendo transmitido ao vivo pelo canal oficial do YouTube da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e pelas redes sociais do deputado Castelo Branco, com o endereço Castelo Branco SP, Castelo com 2 L's. Convidamos para compor a mesa as seguintes autoridades: Excelentíssimo senhor deputado estadual Castelo Branco, proponente e que presidirá este ato solene. Senhor Armando Aquino, presidente da ABORE. Senhor Christian Gadini, presidente do Conselho Deliberativo da ABORE. Senhor Moacir Urban Sorrentino, inspetor superintendente, comandante operacional Oeste da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Senhor José Cândido de Freitas Júnior, oficial R2 mais antigo presente. Convidamos o excelentíssimo senhor deputado estadual Castelo Branco para realizar a abertura oficial do presente ato solene. Boa noite a todos, é uma honra recebê-los em nossa casa e sob a proteção e a bênção de Deus, iniciamos os trabalhos desta noite nos termos regimentais da Assembleia Legislativa de São Paulo. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior. Senhoras e senhores, este ato solene foi convocado pela presidência desta Casa de Leis, o nobre deputado Carlão Pignatari, atendendo à solicitação deste deputado Castelo Branco, a pedido da Associação Brasileira dos Oficiais da Reserva do Exército Brasileiro, com a finalidade de homenagear o Dia do Oficial R2 do Exército Brasileiro. Declaro aberta a presente cerimônia e ato solene. Convidamos a todos para que, de pé, em posição de respeito, cantarmos o hino nacional brasileiro. Música de Francisco Manuel da Silva, letra de Joaquim Osório Duque Estrada. Salve, salve, Brasil, um sonho intenso.
estrelado, digno verde louro desta fábula, mas no futuro e glória no passado, nas serras da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras brigas tu Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Viva o Brasil! Viva! Isso aí. Convidamos o nosso companheiro Danias para ler a apresentação do nosso encontro. Boa noite a todos. O Dia do Oficial R2 foi instituído pela Portaria número 429, de 18 de julho de 2006, do Comandante do Exército, com a finalidade de rememorar o nascimento do Tenente-Coronel Luiz de Araújo Correia Lima, idealizador dos órgãos de formação de oficiais da reserva OFOR do país. Descendente de famílias militares, nascido em Porto Alegre em 1891, o então capitão Correia Lima, inspirado por seus estudos das doutrinas pós-Primeira Guerra Mundial, em 1927, comandou o primeiro centro de preparação de oficiais da reserva no Rio de Janeiro, que tinha como objetivo principal a incorporação às reservas mobilizáveis das Forças Armadas, cidadãos com formação superior e conduta ilibada. Posterior a isso, vários outros centros de formação de oficiais da reserva foram criados, sendo que em 14 de julho de 1930 foi realizada a primeira formatura do CPOR São Paulo. Sediado inicialmente em um quartel localizado na rua Abílio Soares, antes de sua transferência para suas instalações atuais, localizadas no histórico e emblemático Solar dos Andradas, no bairro de Santana. Desde sua fundação, o CPOR São Paulo, além dos demais órgãos de formação de oficiais da reserva, no Brasil, incorporou brilhantes jovens para sua formação militar como alunos, para ao final dessa formação serem promovidos a oficiais de reserva do Exército Brasileiro. Esse jovem, ao retornar às suas atividades civis, traz em seu íntimo e em sua conduta os importantes ensinamentos de uma escola de formação de oficiais das Forças Armadas que, somado com sua capacidade intelectual, o coloca em uma condição especial de evolução em sua carreira. Quer seja no meio público ou privado, culminando invariavelmente na ocupação de importantes posições na comunidade civil, sempre mantendo e alimentando o elo com o meio militar. Vale ressaltar também que alguns ex-alunos, motivados pelo contato com a vida militar, enquanto cursando o CPOR, decidem posteriormente ingressar em outras escolas de formação e seguir uma carreira militar permanente. Nós temos alguns exemplos aqui. A ABORE, a Associação Brasileira de Oficiais da Reserva do Exército, nasceu quando um dos grupos de alunos do curso de infantaria da turma de 1952 do CPOR São Paulo, unidos por laços de forte amizade e camaradagem, criados nas dificuldades encontradas nas várias etapas do serviço militar, idealizaram uma associação que reunisse os aspirantes e oficiais da reserva do Exército. Sob incentivo do instrutor-chefe do curso de infantaria, capitão José Tomás, e dos oficiais responsáveis pela formação dos alunos, tenente Sigô, tenente Sérgio Gouveia e o tenente Olinto Oyama de Almeida, os oficiais da turma de 1952 levaram adiante a ideia e passaram a se reunir numa dependência em cima da garagem da residência do colégio do colega Fernando Montenegro, na rua Antônio Carlos, próximo à esquina da Rua Augusta, na capital de São Paulo.
dos diálogos e das discussões, criar uma entidade para congregar os oficiais da reserva, como personalidade jurídica de direito privado, com estatuto, normas de regência, diretoria, conselhos e departamentos que representassem a classe perante todos os órgãos constituídos, e, em especial, perante as Forças Armadas. Como data para marcar a fundação da associação, foi escolhido o Dia do Soldado, 25 de agosto de 1954, data do nascimento de Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias. O Estatuto da primeira entidade dos R2 do Brasil foi aprovado na Assembleia Geral de 27 de novembro de 1954, instalada no Salão Nobre da sede da Associação Comercial de São Paulo, na Rua Boa Vista, número 51, que elegeu a primeira diretoria da ABORE, com a presença de 35 aspirantes a oficiais e oficiais R2. Desde então, a ABORE se constituiu como a mais antiga entidade representativa da comunidade de oficiais R2, inicialmente congregando oficiais R2 de todo o Brasil, e a partir da criação do Conselho Nacional de Oficiais da Reserva, CNOR, do qual foi fundadora, passou a concentrar essa representatividade no estado de São Paulo, enquanto outras entidades regionais de fim similar estão atuando em outras áreas geográficas pelo país. O deputado Castelo Branco, oficial R1 do Exército Brasileiro, conhecedor do ambiente e do espírito militar, idealizou de forma brilhante esse evento que estamos inaugurando e procurou a ABORE com o objetivo de tornar seu plano uma realidade. Criar um evento na Casa Legislativa que representa o povo do Estado de São Paulo, para celebrar o Dia do Oficial R2, cidadão paulista de diferentes atividades que traz em seu íntimo o amor à pátria, arraigado principalmente por sua formação de oficial da reserva do Exército Brasileiro. Nesse espírito, estamos reunidos aqui essa noite para homenagear essa comunidade de oficiais R2 em seu dia, nessa primeira solenidade do Dia do Oficial R2 na Alesp, que a nossa esperança se torne uma celebração anual, dada a sua importância e relevância. Muito obrigado. Vamos assistir agora a um pequeno audiovisual que nos remeterá aos nossos dias na caserna. Deixa eu apagar a luz para a gente ver melhor. Esse daqui que é mais importante. Aí. Esse vídeo ficou muito bom. Não, Luiz Garcia. Vitória, vitória, entre o campo de
convidamos o senhor Armando Luiz de Aquino, presidente da ABORE, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Deputado Castelo Branco, autoridades presentes, senhoras, senhores, meus irmãos, oficiais R2, meu filho em especial aqui hoje, me orgulhando. Pretendo ser bem breve, porque toda essa locução que fizeram, contando a história do CPUR e da nossa ABORE, já foi mais do que suficiente. Esse vídeo maravilhoso que o cineasta Luiz nos brindou, nos remetendo aí às nossas memórias, fabuloso, fantástico. Tudo que eu posso manifestar para vocês é que o meu sangue VO está pulsando, meu coração está pulando dentro do peito de emoção. E eu sou muito grato a vocês que estão aqui, que conseguiram chegar, porque eu sei que foi sacrificante para todos. Meu telefone estava tocando direto aqui, eu não tinha como atender, porque sabia que o pessoal estava com dificuldade aí no estacionamento, por conta das manifestações. Mas fico feliz que vocês estão aqui. Sabia que esse auditório está lotado pelas inscrições que nós recebemos, e sei que muitos irmãos, talvez muitos irmãos R2, lamentaram ao final não poder vir. Mas vocês que estão aqui vão viver essa festa, essa alegria, vão contar e vão levar isso na memória dessa oportunidade que o meu irmão, o deputado Capitão Castelo Branco, que eu vi chegar como aspirante, recém-formado paraquedista, na então segunda companhia de comunicações blindada, né, Vontaine? Vibrante, guerreiro, cheio de vontade, cheio de desejo, continua a mesma pessoa, não perdeu nada do brilho, da vontade, do brilhantismo. Você, meu irmão, você está presenteando a comunidade de oficiais R2 com um evento ímpar. E oxalá aqueles que venham depois de mim na direção dessa associação deem continuidade a isso. E que continuem prestigiando o oficial R2, que nada mais é do que aquele representante das Forças Armadas, do nosso glorioso Exército, do nosso querido CPUR, que está no meio civil, levando para a comunidade civil os princípios, os valores, os padrões que a gente aprende dentro da caserna. Nesse momento tão delicado da nossa história, da história do nosso país, onde depois de tanto tempo nós vimos resgatados os valores de amor à pátria, de celebração aos valores da nação, do nosso verde e amarelo, e que de certa forma a gente vive aí não sei se devo manifestar nesse microfone, acho que vou até mudar o ritmo do meu discurso, porque senão vou acabar entrando numa seara que não devo. Mas o mais importante realmente, meus irmãos oficiais R2, nossas famílias, nossos amigos aqui presentes, é não deixarmos esse espírito morrer. Vamos manter a nossa nação soberana. Vamos manter a nossa bandeira verde e amarela com Deus acima de tudo e preservando sempre a vida. Não vou me alongar mais. Só dizer realmente que estou muito feliz, muito grato. A emoção é muito grande. E eu espero que vocês desfrutem. Ainda temos coisas nessa noite. Vocês desfrutem bastante.
Eu só vou pedir uma coisinha para vocês antes de terminar o meu discurso. Eu estou há 2 anos, esse período de pandemia, na presidência da ABORE, a nossa quase 70ª associação, que vai comemorar daqui 2 anos os seus 70 anos. Essa semana que vem acontece o Enorex, a maioria deve conhecer, é o Encontro Nacional de Oficiais R2, que cada ano acontece num estado diferente. Esteve suspenso aí durante a pandemia, agora vai acontecer em Curitiba. E eu já estou propondo à diretoria e ao Conselho Deliberativo da ABORE a ABORE se oferecer para sediar o Enorex de 2024, que vai ser o ano em que nós vamos celebrar nossos 70 anos. E vai ser um evento fabuloso, eu tenho certeza, com a participação de vocês. E eu peço que vocês, por favor, já comecem a divulgar com seus amigos, companheiros de turma, se associem à ABORE, www.abore.org.br, seja sócio. Muito fácil, a gente está modernizando a associação, acho que vocês têm percebido, a gente tem tentado estar muito próximo de vocês, mesmo dos que não são associados. O propósito da ABORE é congregar a comunidade de oficiais R2, só que ela se faz forte no momento em que ela tem um bom quadro social. Então, convido vocês a virem participar da nossa associação. Muito obrigado a todos, espero realmente que desfrutem desse evento e muito obrigado, Tenente Castelo Branco, Capitão Castelo Branco, meu eterno tenente amigo, companheiro de batalha de M113 e outras aventuras mais. Obrigado, pessoal, boa noite. Convidamos o excelentíssimo senhor deputado Castelo Branco para fazer uso da palavra. É uma grande honra e um grande orgulho poder oferecer às dependências da Assembleia e promover esse tipo de encontro. Cabe lembrar que a rede de comunicação Alesp, que passa ao vivo nesse momento, tem um alcance de 500 mil visualizações por semana para todo o Brasil. Portanto, a homenagem que aqui hoje prestamos terá repercussão. Gostaria também de justificar que o salão poderia estar muito mais cheio se não fossem uma série de imprevistos que ocorreram no entorno hoje da Assembleia e que impediram que muitos convidados chegassem até aqui. Aos que vieram, a nossa gratidão, e eu acredito que eu agrego valor agora contando histórias. A começar da composição do nosso gabinete parlamentar, que 70% é de ex-militares, muitos da reserva. A começar da minha amizade pelo então tenente Aquino, segundo tenente na época, na 2ª Companhia de Comunicações Blindada, lá nos idos de 1986, eu chegava do curso de montanha, seguido do curso de paraquedista, careca, né? Pronto para o combate, e nasceu uma amizade que até hoje perpetua. Se a ABORE vai comemorar em 2024, 70 anos, desde já eu coloco as dependências desta Casa de Leis à disposição com toda a sua estrutura. Bom, fica aqui registrado. Eu me sinto à vontade de falar dos oficiais da reserva, porque o meu avô paterno, o Dr. Domingos de Luca, foi um. Ele combateu na Primeira Guerra Mundial, entre 1916 e 1918, no fronte da Áustria com a Itália, oficial de infantaria alpina, especializado em montanha, que depois volta para o Brasil, onde faz medicina, segue sua carreira médica e se envolve na Revolução de 32 como capitão na época. Dos seus 4 filhos, 2 foram oficiais da reserva, o tio Sérgio e o papai, no CPUR de São Paulo dessa vez, onde se formaram oficiais de infantaria na turma de 1948. Portanto, papai era até pouco tempo o mais antigo aí, vivo, com 91 anos, da turma de 48.
Muitos antepassados da minha família foram oficiais da reserva. Gabriel Mário Rodrigues, Décio Pinheiro, Rubens de Camargo Viana, Mário Rogano, recentemente o meu sobrinho Rafael Desidério De Luca e tantos outros primos e sobrinhos que passaram pelo Solar dos Andradas. Não poderia deixar de lembrar o meu tio-avô, o presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, que foi oficial de operações da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial, que tantos heróis deu para o Brasil, a maioria deles oficiais da reserva. Entre os quais eu lembro o querido Tenente Apolo, condecorado com a mais alta distinção de combate do Exército Americano, o Tenente Mega e tantos outros sargentos e jovens tenentes que eram da reserva. Dos 25 mil pracinhas, carinhosamente chamados, 75% daquele efetivo eram de cabos, soldados, sargentos e oficiais da reserva. Hoje, as Forças Armadas, dados de 2021, com seu aproximado 1 milhão de homens da Exército, Marinha e Aeronáutica, 50% são de efetivo variável, são de oficiais e sargentos temporários, sem contar os cabos e soldados. Portanto, a expressão e a importância do oficial da reserva é enorme. A data escolhida para os veteranos é a data de 10 de novembro nos Estados Unidos, 11 de novembro aqui no Brasil, e curiosamente 4 de novembro por uma outra razão, mas o novembro é o mês dos veteranos. E vocês sabem por quê? Porque no dia 11 de novembro, que é o dia 11 do mês 11, a 11ª hora de 1918, terminou a Primeira Guerra Mundial, e que deixou 17 milhões de mortos e 3 milhões e meio de mutilados. A gente fala muito da Segunda Guerra, mas a Primeira Guerra foi o grande aquecimento, terrível. Eu sei porque eu vi as histórias do meu avô. Aliás, está na moda, Netflix agora tem 2 filmes importantes, 1917 e Nada de Novo no Fronte. Vocês vão poder ver o que foi. Fato é que, em função da Primeira Guerra, é que o Exército Americano, as Forças Armadas Americanas e depois o Brasil, criam no dia 10 ou dia 11 de novembro, dia 10, porque foi quando decidiram cessar fogo, mas foi dia 11 que se assinou o armistício, o dia do veterano. Nós estamos hoje aqui muito felizes em recebê-los, com a sua tradição e com o seu orgulho. Nesse momento político delicado pelo qual nós passamos, muito polarizado, mais do que nunca, os valores, os princípios morais e os objetivos da formação de vocês serão muito importantes como uma força de resistência do bem, como patriotas, como pessoas que amam as suas famílias, Deus e a liberdade. Indo para o final do meu discurso, eu acredito que hoje vocês deixam aqui um grande legado, mais uma vez, de tornar esta uma tradição aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, que a iniciativa aqui tomada possa se perpetuar e que no ano que vem a façamos no plenário Juscelino Kubitschek, em grande estilo, com mais pessoas, com mais tempo para planejamento, e que possamos, todos os anos, homenagear vocês, que são nossos verdadeiros heróis. Por fim, eu termino com a frase do querido professor Henrique José de Souza, que dizia: a esperança da colheita reside na semente. Mais uma vez aqui hoje, Aquino, a gente planta as sementes do bem. Que o juramento que vocês vão novamente fazer daqui a pouco, perante a bandeira do Brasil e perante a espada dos nossos antepassados, possa vibrar alto para uma pátria livre e soberana. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Obrigado, senhores. Convidamos o 2º Tenente Aquino,
oficial R2 mais moderno presente, a portar o pavilhão nacional em local de destaque, para a nossa renovação do compromisso ao primeiro posto. Alimentados pelo espírito de oficiais da Reserva do Exército Brasileiro, convidamos a todos os oficiais R2 presentes para realizarmos, em posição de respeito, a renovação do compromisso do primeiro posto. Perante a bandeira do Brasil e pela minha honra, perante a bandeira do Brasil e pela minha honra, prometo cumprir os deveres de oficial do Exército Brasileiro. Prometo cumprir os deveres de oficial do Exército Brasileiro. E dedicar-me inteiramente ao serviço da pátria. E dedicar-me inteiramente ao serviço da pátria. Neste ato solene, nos cabe guardar a memória dos oficiais R2 que escreveram história. Entre tantos membros nobres dessa comunidade, nos cumpre reservar, de forma especial, respeito àqueles que participaram da Segunda Guerra Mundial. Entre os militares brasileiros que compuseram a Força Expedicionária Brasileira, faremos agora a chamada nominal dos 39 oficiais R2 que lutaram em solo europeu pela defesa da liberdade e contra a tirania. Solicito que, após a leitura do nome, todos respondam presente e será dado o toque do sino. Amaro Felicíssimo da Silveira. Presente. Adão Hernandes. Presente. Antônio Moreno Gonzalez. Presente. Antônio Teodoro de Lima. Presente. Armando Veiga Castelo. Presente. Arnaldo Marques Paiva. Presente. Benedito Rodrigues. Presente. Carlos Mendes Coelho. Presente. Cesário Tavares. Presente. Cícero Civati Cidade. Presente. Clóvis Garcia. Presente. Emílio Varoli. Presente. Eugênio Martins Ramos. Presente. Eurípides Simões de Paula. Presente. Florismundo Plastino Zaragoza. Presente. Francisco Cali Júnior. Presente. Francisco Gomes da Silva Prado. Presente. Gustavo Carlos Alexandre Stahl. Presente. Hélio Barreto Mateus. Presente. Irani de Oliveira. Presente. Hipólito Donadelli. Presente. João Antônio Braz Filho. Presente. João Ângelo Abataiguara. Presente. Joaquim Tiago da Fonseca. Presente. José Alfio Piazon.
Presente. José Gonçalves. Presente. José Moia Filho. Presente. Mário Amaral. Presente. Mário de Carvalho Camargo. Presente. Mário Castanho Rágio. Presente. Mário José Pernambuco Filho. Presente. Masaki Udihara. Presente. Oswaldo Mendes Leite. Presente. Paulo Dumangin Santos. Presente. Roger Jules de Carvalho Mange. Presente. Rui Caldeira Ferraz. Presente. Túlio Carvalho Campelo de Souza. Presente. Ubirajara Dolácio Mendes. Presente. Walter Buff. Presente. Wilson Mazola. Presente. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo homenageia neste momento a Associação Brasileira de Oficiais da Reserva do Exército, ABORE. Convidamos o excelentíssimo senhor deputado Castelo Branco para realizar a entrega da placa comemorativa ao senhor Tenente R2 Armando Aquino, presidente da ABORE. O pessoal pode sentar. Associação Brasileira de Oficiais da Reserva, que através deste gabinete parlamentar presta a presente homenagem pelos relevantes serviços prestados ao Estado de São Paulo e ao Brasil no Dia do Oficial R2 do Exército Brasileiro. São Paulo, 4 de novembro de 2022, sexta-feira. A esperança da colheita reside na semente, assina o deputado Castelo Branco. Para a registro. O presidente da ABORE fará agora a concessão de comendas e homenagens a R2 ilustres da sociedade paulista e a colaboradores da ABORE. A Liga da Defesa Nacional, LDN, criou a medalha Jubileu de 70 anos do 3º Grupo de Artilharia Antiaérea, Grupo Duque de Caxias, da cidade de da cidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, e honrosamente outorgou à ABORE a entrega dessa importante comenda às seguintes personalidades que colaboraram com a ABORE, as quais convidamos para tomar posição diante da mesa diretora da solenidade. Primeiro Tenente R2, Eduardo Andrade. Senhor Osmar Della Páscoa Júnior. Senhor Everson Wagner de Araújo e Silva. E senhor Gilberto Pagliarini. O tenente Aquino, presidente da ABORE, acompanhado do deputado estadual Castelo Branco e do tenente Gadini, presidente do Conselho Deliberativo da ABORE, farão a entrega das medalhas.
Convidamos os agraciados a retornarem aos seus lugares. Medalha de Mérito Marechal Osório. Serão agraciados oficiais R2 que se destacaram em suas atividades, simbolicamente representando toda a comunidade de oficiais R2. Convidamos a se posicionarem diante da mesa diretora da solenidade para receberem suas comendas. Inspetor Superintendente Moacir Urban Sorrentino, R2 de Infantaria da turma de 85 e atual comandante operacional Oeste da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Coronel PM Marco Antônio Basso, R2 de Cavalaria da turma de 1987. Coronel PM Edson Leone, R2 de Cavalaria da turma de 1987. Tenente Anthony Brian de Araújo Paterno, R2 de Engenharia da turma de 1985, atual oficial técnico temporário da 2ª Região Militar, em serviço na Operação Acolhida em Roraima. Tenente José Cândido de Freitas Júnior, R2 de Infantaria da turma de 1962. É irmão da Irmandade de Santa Casa de São Paulo. Foi presidente da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa por 14 anos, conduzido a grau 5 no Ministério da Educação, entre muitas outras atividades louváveis em sua carreira civil. Tenente Edrey César Momo, R2 de Infantaria da turma de 1988, eleito restaurateur do ano de 2016 e 2017 pela revista Veja São Paulo, Comer e Beber, e atua há mais de 30 anos no setor de gastronomia, com sociedade em várias empresas, como 1900 Pizzeria e Tasca da Esquina, restaurante português de Lisboa, com filial em São Paulo. O Tenente Aquino, presidente da ABORE, acompanhado do deputado estadual Castelo Branco e do Tenente Gadini, presidente do Conselho Deliberativo da ABORE, farão a entrega das medalhas. A Medalha de Mérito Marechal Osório foi criada pela resolução da diretoria da Associação Brasileira de Oficiais da Reserva do Exército, ABORE, em 6 de maio de 1960, e está registrada no Exército Brasileiro através do Boletim DGP número 76, de 23 de 12 de 2009, aditado pelo AGP número 3. Sua nominação é uma homenagem ao Marechal Manuel Luiz Osório, Marquês de Herval, patrono da arma de cavalaria do Exército Brasileiro, divulgando sua figura legendária de militar e patriota, e é reconhecimento de mérito concedido pela ABORE a pessoas que se destacaram em suas atividades.
Convidamos os agraciados a retornarem aos seus lugares. O tenente Aquino, presidente da ABORE, convida o deputado estadual Castelo Branco a tomar lugar em posição de destaque para receber a medalha de mérito Marechal Osório. O tenente Aquino convida a senhora Cláudia Castelo Branco, esposa do homenageado, para entregar a medalha. Agora, a ABORE, nesta sessão solene, homenageia a artista plástica Suzana Garcia, que muito contribui com a nossa associação. Esposa do tenente Garcia, de intendência da turma de 1984, resolveu atender pedidos de oficiais R2 e de comandantes do Exército Brasileiro, homenageando unidades militares com diversas obras, dada a sua especialidade de retratar em telas histórias e personalidades. Convidamos o tenente Aquino para a apresentação das obras. Que alegria, Suzana, poder fazer essa apresentação. Realmente, essa homenagem é muito, muito mais do que merecida. A Suzana entregou pelo Exército e pela ABORE muito dela. Suzana, infelizmente, eu tive que tirar seu currículo no cerimonial, porque senão nós íamos ficar até amanhã aqui. Tamanha é a capacidade e o especial que você representa, viu? Bom, vamos lá. A primeira obra, tem como apagar a luz, coronel, para a gente, ou quem estiver por aqui, para poder enxergar melhor? A primeira obra, Tributo a Minerva, foi homenagem ao CPUR de São Paulo e ao seu comandante à época, na época Coronel Saul e hoje General Saul. Por muitos anos ficou exposta, essa obra exposta atrás da mesa do comandante do CPUR, no gabinete de comando daquela unidade. O Tributo a Minerva, uma tela com mais de 3 metros, conta a história do quartel-escola desde o tempo em que era uma fazenda de jesuítas. Depois, lar de José Bonifácio de Andrade e Silva, que lá redigiu a Carta do Fico. E, finalmente, unidades militares até receber o CPUR São Paulo, lá instalado hoje. A história do local, com passagem pela Revolução de 32, trechos de canções militares, brasão das armas e serviços dos cursos e muito mais, tudo isso está eternizado nas linhas dessa extraordinária obra.
A obra número 2, ela foi feita a pedido do General Campos, nosso atual secretário de Segurança Pública, para trazer memória ao primeiro local ocupado pelo CPOR de São Paulo, num quartel na Rua Abílio Soares, um casarão na Rua Abílio Soares. A terceira obra é a obra A Última Trincheira. Mostra o local em que funcionou a segunda região, criada em 1919, situada no antigo palacete José Paulino, na Rua Conselheiro Crispiniano, vizinho do Teatro Municipal, e o atual Comando Militar do Sudeste, em forma de piano e trincheira. A obra faz alusão ao bastão de comando e à batuta de seus vizinhos maestros, regendo vozes e soldados de um São Paulo que não se rende, non do corduco. Na tela se vê, entre outros detalhes, as poesias de Guilherme de Almeida, Bandeira da minha terra, bandeira das 13 listras. São 13 lanças de guerra cercando o chão dos paulistas. E a oração ante a última trincheira. Agora é o silêncio que faz a última chamada. É o silêncio que responde. Presente. Esta é a trincheira que não se rendeu. Aqui, a vossa presença, que é relíquia, transfigura e consagra num altar para o voo até Deus da nossa fé. E pois ante este altar, alma de joelho a vós rogamos, soldados santos de 32, sem nada senão São Paulo, velai por nós. E trecho, no final, trecho da carta do general Cruel, redigida na unidade diante da multidão às suas portas por ocasião da Revolução de 1964. Belíssima obra. A obra 4, a obra do quartel do Ibirapuera, rampa, todas aquelas gravuras, não sei se diz gravuras, não, fotografias trabalhadas, elaboradas a pedido do general Ramos, então general Ramos, né, também nosso secretário de Segurança Pública, conta a história em flashes da construção do Comando Militar do Sudeste desde o tempo de uma área vazia e erma, com as diversas construções e transformações que recebeu até o estado atual da unidade. A obra 5, CMSE, Trincheira do Brasil Dividido, foi pintada ao vivo no quartel, em encontro dos artistas promovido pelo general Campos. A obra 8 é a obra General Vilas Boas, que me emociona. Foi um presente e uma homenagem da artista a quem é um dos maiores e mais admirados comandantes do Exército da nossa atualidade, que com fibra soube defender o nosso Brasil e o nosso povo. A obra está hoje no Instituto Vilas Boas, em Brasília. As obras seguintes, as telas que ornamentam o apartamento do comandante do Exército em São Paulo, que contam cenas urbanas da capital dos paulistas e que decoram o Hotel de Trânsito em São Paulo, também com locais e acontecimentos históricos, especialmente da artista, acontecimentos históricos, especialidade da artista. A última, uma Santa Ceia, que tem no fundo a cidade de São Paulo, eu não sei se ela já passou, não, né? Situada no refeitório do Hotel de Trânsito de São Paulo. Também queremos destacar a obra Anhangabaú, que decora a sala de reunião da presidência da Assembleia Legislativa de São Paulo. Aqui, ao lado, encomendada pelo governador Rodrigo Garcia, quando foi presidente dessa Casa Legislativa. Essa é a obra da Santa Ceia, maravilhosa. Anhangabaú. É isso aí. Muito obrigado. O tenente Aquino, presidente da Bora, convida a senhora Suzana Garcia
a tomar lugar em posição de destaque para receber a medalha de mérito Marechal Osório. O tenente Aquino, presidente da ABORE, acompanhado do deputado estadual Castelo Branco e do tenente Garcia, esposo da agraciada, farão a entrega da medalha. Me permito ler o presente de novo. Medalha de mérito Marechal Osório, oferecido pela Associação Brasileira que observa a Reserva do Exército, concede a Suzana Pereira Meia Castilho Garcia a medalha de mérito Marechal Osório, instituída pela Resolução da Diretoria da ABORE de 6 de maio de 60 e registrado no boletim da Diretoria Geral do Pessoal do Exército, número 76, de 23 de dezembro de 2009. Com o aditamento número 3, pelo reconhecimento moral e mérito e incentivo à prática de ações meritórias da agraciada, importante cidadã brasileira, artista plástica e escritora de renome internacional, apoiadora contínua à espontânea das atividades da ABORE na comunidade de oficiais de R2. Eu apresentaria aqui realização através do caráter e da cultura. São Paulo, 4 de novembro de 2022. Assina Armando Luiz Aquino, primeiro tenente R2 de Intendência, presidente da diretoria executiva da ABORE, e Cristian Garcia Munhoz, segundo tenente R2 de Infantaria, presidente do Conselho Deliberativo. Chegamos ao fim do ato solene em homenagem ao Dia do Oficial R2. Todos poderão acompanhar a reprise desta cerimônia pela rede Alesp de comunicação, disponível em TV aberta em todo o Brasil. Convidamos o excelentíssimo senhor deputado Castelo Branco para realizar o encerramento deste ato solene. Antes do Castelo Branco se pronunciar, queria pedir desculpas aos agraciados. Realmente, para nós, esse evento está sendo uma novidade e nós cometemos algumas falhas no cerimonial, mas também existe um diploma dos que receberam a medalha hoje. Depois vocês procuram ali com a minha assistente esposa maravilhosa, Vanessa, e também o estojo da medalha de vocês, tá bom? Obrigado. Antes das palavras formais, vocês poderão assistir a presente cerimônia pela rede Alesp de comunicação, disponível. O Coronel Dotto, nosso chefe de gabinete, depois poderá providenciar um link através da ABORE. Esgotado o objeto formal da presente sessão, a presidência desta mesa de trabalhos parlamentares da Assembleia Legislativa de São Paulo agradece a Deus, às autoridades, ao público presente e virtual, à equipe do Gabinete Castelo Branco,
a todos os servidores técnicos dessa Casa de Leis, a quem eu agradeço com as suas presenças e que colaboraram para o pleno êxito desta solenidade. Declaro encerrado o presente ato solene em homenagem ao Dia do Oficial R2. Boa noite, que Deus os abençoe e bom regresso às suas casas.